Olá, voltamos com o nosso podcast e eu tô aqui com a doutora especialíssima, que é a doutora Fabiane, responsável pela revolução que nós estamos tendo na importância da saúde da mulher, porque a gente sabe dela, mas muitas vezes a gente negligencia. E eu queria muito que você se apresentasse para mostrar para eles o tanto que você se dedica a isso e como que isso vai mudar toda essa medicina que a gente vem tratando na saúde feminina. Para mim, primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, nesse congresso maravilhoso. E a importância já é essa porta-voz, dar espaço para que sejam para que a gente tenha a evolução na educação. Então, a primeira coisa é ter esse espaço de uma plenária cheia, trazendo essas possibilidades de conversas e principalmente de perspectiva. Agora, é uma missão, né? Sim. Eu sou ginecologista e pesquisadora, mas eu me coloco no papel como mulher. Qual é a expectativa que eu tenho para o meu futuro? Como eu me vejo em perspectiva? Será que a gente precisa carregar esse fardo da maturidade? Hoje eu posso falar, eu estou no climatério. Sim, eu queria te dar parabéns pelo Quarentena! aniversário. Passou. Eu amei a sua postagem. Ficou engraçadíssimo, ficou ótima. Assim, quarentena, me dá um vinho, por gentileza, só para velhinho e volta a dormir. Amei, amei. Ficou sensacional. Mas esse espaço que a gente precisa ocupar, nós somos metade do Brasil, somos 52% da população feminina, 30 milhões de mulheres entre 35 e 65 anos, e menos de 1% diagnosticada no climatério e menopausa. Então a conta não fecha. Não. Então qual a expectativa que eu tenho para o meu futuro, para nós? Eu não quero estar doente, eu quero viver livre e leve a minha maturidade. Então esse é o princípio básico. Sim, sim. A gente tem um fardo, né? Que foi nos colocado de que nós temos um prazo. E é um prazo em vida. Ainda em vida, a gente nos deram uma validade de que a partir de determinado momento a gente vai viver uma vida ruim. E aceite isso. E é por isso que eu sou tão fã das aulas, porque eu vejo ali uma libertação. Eu vejo a possibilidade de pensar nisso como uma etapa nova que, se bem cuidada, ela não vai ter esse peso que nos foi colocado há muito tempo lá atrás. Então, igual a questão que a gente estava falando hoje, da saúde cognitiva também dessas mulheres. Muitas vezes a gente pensa, e você é excepcional ao falar dos hormônios, mas muitas vezes eles pensam na reposição, mas esquecem dos outros impactos. Você usou uma frase na aula também que eu achei sensacional, que é a questão de acharem que a gente está louca. E eu queria que você falasse um pouco mais disso, quebrar esse tabu de que a mulher é louca. Por que a gente tem que ser louca? São várias camadas, isso que você falou, né? E se a gente parar para pensar, a própria palavra ísteros, que é útero em latim e vem do grego romano, nós falamos que útero, que é a palavra ísteros, é de histeria. Então a gente já carrega um fardo ancestral e transgeracional de geração para geração, de uma histeria nos colocando como a louca. As mulheres que sangravam na idade antiga ou depois da idade média, elas eram justificadas pela loucura, as variáveis não compreendidas. Então a gente traz esse fardo em pleno 2025, a gente ainda carrega uma ancestralidade não difundida em assistencialidade e pertencimento, e a gente tem ainda o fardo, é louca, né? A ísteros, o próprio útero traz essa palavra. E eu acho que a gente precisa entender que grandes pensadoras, grandes filósofas, grandes cientistas, a própria Berta Lutz, que foi brasileira, sou apaixonada talvez pelo nome parecido, a proximidade, ela trouxe o direito de voto e ainda trouxe muitos pertencimentos. Então, carece desse espaço. Nós somos 52% da população feminina no Brasil em maturidade e metade também dessa população é médica. Então, a gente tem que trazer esse espaço. E falar da loucura é interessante, minha amiga, porque até que ponto é loucura ou até que ponto é mais fácil colocar na loucura para não dar voz de pertencimento? Responsabilidade. Exato, exato. Às vezes a gente perde nesse ponto responsabilizar uma coisa que não vai ser tratada com uma tag. É colocar uma tag e não se responsabilizar pelo tratamento daquela mulher, né? E isso eu queria também que você explicasse um pouco mais sobre as suas aulas. Como que você aborda isso? Como que você auxilia esses profissionais que querem ajudar suas pacientes a entender um pouco mais e não ter medo, porque muitas vezes é o medo que inibe o profissional de tomar a decisão correta. Medo é uma palavra muito interessante, amiga, porque medo, ele te traz a segurança, é um sentimento de segurança,
Porque vamos imaginar, estamos andando e tem um precipício na sua frente. O medo te paralisa para você olhar a tomada de decisão. Mas se ele passa do limite, ele te paralisa. Então eu acredito que ao longo desses 20 anos nós paralisamos em referência à saúde da mulher e também à assistencialidade. E aí na educação eu sempre busco colocar o que está acontecendo no mundo. Como a gente abordou, poxa, a gente ganhou um CID e não é um mérito a gente ganhar esse CID, não é um mérito você ter um CID de burnout. Se a gente olha como mérito, a gente não está fazendo o que com as prescrições? E esse CID de burnout, a gente tem lá, 91% das mulheres sentem esse cansaço no momento do seu trabalho. 70% tem queixas de perda de memória, tem a sensação de não ser compatível e não ter mais essa habilidade. E 30% de uma estimativa já pelo consenso são mulheres alegando esse burnout no trabalho. Ou seja, a menopausa está ali. E a gente não olhou. Então, ganhar esse CID já traz pra gente o quê? O que não vemos, o que não estamos vendo, o que nós estamos tentando silenciar porque a gente não sabe o que fazer. Então, trazer essas realidades para, assim, eu tenho uma forma de falar muito provocativa, de questionar no sentido assim, vamos sair da zona de conforto. Porque eu acho que pensadores são assim. Isso. Vamos pensar, o que a gente pode fazer? E aí abordar, porque as ferramentas, minha amiga, a gente sabe, poxa, a gente está aqui num ambiente onde a gente tem os maiores oligoelementos. A gente tem as ferramentas. A gente tem a terapia hormonal muito bem prescrita, no sentido assim, é o guideline global. Menopausa é igual terapia hormonal quando bem prescrita. E depende da fase. Eu tive câncer de mama. Hoje a gente já tem a perspectiva de usar o estrogênio, que seja na via transdérmica, para essa mulher. Ela não vai carregar esse fardo todo para a vida inteira. Mas carece, na minha concepção, é de despertar para a verdadeira realidade. Eu sempre pergunto, quem é a menopausa que está na sua frente? Você sabe verdadeiramente? Será que é só um fogacho, uma periquita ressecada? Porque às vezes é isso que está incomodando, mas não é isso que deve ser observado, né? A gente tem vamos colocar essa venda, um filtro. É isso, um filtro. É mais fácil, né? É mais fácil, é um fogacho, um ressecamento íntimo. Não, começou a complicar. Vai pro psiquiatra. Vai pro psiquiatra, vai pro ortopedista, vai para algum lugar. Que aqui a gente tá tranquilo. Não é nada, o exame tá normal. O exame está normal. O exame está normal. Ou melhor, tu não tem fogacho, isso não é menopausa. Tá, e os ideações suicidas? E as noites mal dormidas? E a não conexão com os filhos? E a perda do trabalho? E as mães solos? Não. É melhor ficar quieto, né? E isso, é a desinformação mesmo. Por isso que eu gosto tanto das suas aulas, eu falo isso e eu continuo falando, porque ela traz uma visão de que não é complicado. O medo e a inflamação, eles têm conceitos parecidos, se a gente for olhar. Eles existem, eles têm que existir, eles nos dão limites, mas eles não podem ser crônicos. Eles não podem fazer com que a gente viva em função deles, senão a gente nunca vai evoluir. Imagina se todas as pesquisadoras e todos os trabalhos que elas fizeram, e todos os bloqueios que elas tiveram, elas pensassem assim, não, daqui para frente está difícil, a gente não vai. A educação, ela é importantíssima, ela é assim, fundamental para que a gente não consiga que o medo não nos bloqueie nessas tomadas de decisão. E o hormônio, você citou a questão do câncer, das horas de colocar, as vias de aplicação, como que ele vai ser utilizado. Então são profissionais como você que vão nos ajudar a entender isso, que estudaram, que fizeram projetos, você tem várias pesquisas, e aí é isso que eu queria pedir também para você falar um pouco dessas pesquisas. Eu acho que a gente está num momento, e não é só o Brasil, é um momento global, porque se levantou essa pauta porque mulheres estão avançando na idade, mas são mulheres que são porta-vozes. Você tem uma Oprah, você tem uma Michelle Obama, você tem as pesquisadoras, as cientistas. E eu acho que é o momento dessa discussão. Sim. E quando a gente traz a educação, é a base de um todo. E aí entra nas pesquisas, porque a gente precisa olhar, não tem como a gente comparar a realidade que a gente vive hoje, principalmente pós-pandêmica, em relação a 20 anos atrás. Sim. Então, como a gente carece de uma reforma da saúde da mulher, de assistencialidade em novas terapêuticas e propedêuticas. O que tem de novo? Poxa, esse injetável ajuda? Essa terapia hormonal ajuda? Esse nutracêutico ajuda? O que está compondo com a realidade do momento atual das mulheres que a gente vai ter que fazer um update? Sim. Então, por isso que eu falo, essas pesquisas elas servem, acredito eu, para posicionamentos de mudança.
E essa é a proposta dos principais das pesquisas. A gente tem o Glade pela parte da endometriose com a parte de gestrinona em pellet. Tem o Clara, que eu tive a honra de ser a autora junto com o professor Malavasi, que é do estradiol, que é a minha grande proposta de colocar esse implante no SUS. Então eu tenho essa ambição de trazer isso na oferta para todas, porque é para todas nós. E o MyPausa, que é um projeto que eu criei há 2 anos. No Insight eu falo que eu tenho uma conexão com Deus muito grande. Eu venho um Insight, eu escrevi há 2 anos atrás, eu olhei e falei, tá, é isso, né? Mas como é que eu faço isso aqui acontecer? É meio doido, né? Mas é uma proposta de levantar quem é a menopausa no Brasil. Quem somos nós? Nas nossas regionalidades, nas nossas etnias, nas nossas culturas. Então a mulher da Bahia ela é diferente da mulher sulista, a mulher indígena ela é diferente da nortista. Somos em regionais, em étnicas ou culturais. Então eu costumo falar, a menopausa ela é multiétnica, ela é plural, ela é multicultural, mas somos singulares, somos únicas. Então como a gente traz novas terapêuticas, avanço, posicionamento, se a gente não sabe quem somos nós? Porque a gente é mais assertivo em essa mulher da Nordeste, ela tem mais predominância talvez estrogênica, ela precisa de um suporte melhor em tal no oligoelemento nutracêutico, é diferente de São Paulo, que talvez a saúde mental seja um predominante maior. Isso, litoral, alimentação com peixe, tendo ali constante fonte de peixe, fonte de sol, vitamina D disponível. São perfis diferentes e importantes essa avaliação. Essa avaliação da pluralidade que a gente tem no Brasil, ela é clara e é parte dos filtros que a gente vê hoje. De colocar todo mundo no mesmo contexto, numa idade precisa, a mulher fica sempre esperando a idade ali que ela vai chegar e a gente fica sem saber. Eu tô com 35 anos, estou chegando lá também e eu sempre paro para pensar nisso. Quem que vai me orientar até lá? Quem que vai me ajudar? Onde que eu vou conseguir essas informações? E são profissionais que eu sei que estão do outro lado também buscando maneiras de melhorar o conhecimento deles, participando disso aqui que a gente está fazendo hoje. Buscando profissionais referência que vão ajudá-los a entender o problema, que muitas vezes é o que você falou, a pesquisa. A sensação que você teve, eu acho que os colegas também têm do lado de lá de, eu quero mudar, eu tô vendo que tá diferente, mas onde que eu vou começar? Hoje, se você pudesse orientá-los de uma maneira assim, eu acho que vocês têm que prestar atenção bastante nesse ponto. Qual seria o ponto principal para eles começarem a mudança nesses tratamentos? Anamnese de pertencimento e escutativo. Você só consegue ter uma boa prescrição com menos falha de conduta, no sentido de dar essa melhor assistência, quando você verdadeiramente sabe e entende a história que está por trás. Porque é muito fácil. Essa mulher muitas vezes vai chegar pra gente falando, olha, eu tô com baixa libido, não tô dormindo bem, às vezes tem fogacho, às vezes não tem. Mas ela vai falar, doutora, eu tô esquecida, o brain fog tá muito em alta. E aí você fala, será que é só isso? Mas como é que tá a sua relação com o marido? Seus filhos estão ok? Quais são essas suas perspectivas? Você viveu o que você buscou por você? Você está dentro da adequada na sua realidade que você sempre buscou? Porque você começa a entender que numa anamnese dessa, você pega os detalhes. E aí você escuta, doutora, eu queria saber o que é ser feliz vivendo no corpo de uma outra mulher. Olha. Doutora, eu espero meu marido sair de casa com o meu filho, eu não quero ver ele chorando, me vem chorando. E aí você começa a ouvir isso, você toma um choque, porque você fala, pera... Então, ela vive por perspectiva muito baixa. Outra que eu ouvi, doutora, eu já vivi a essência da vida, para mim basta, mas ela só tem 60 a mais. Então, essa é a verdade. Poxa, se eu pudesse dar uma dica, escutem essas mulheres. Não coloquem em fluxograma, protocolos, em caixinha. Nós somos plurais, multiculturais, étnicas. Nós temos milhões de coisas dentro da gente. Mas a gente precisa ser ouvida, a voz precisa aparecer. E aí você entra numa escutativa, cara, fez sentido, eu aprendi que essa ferramenta é assim, eu aprendi lá no curso da Central que o injetável serve para isso, que a terapia hormonal é para aquilo, aí você começa a construir a narrativa. Então não é que precisa criar um mundo de inovações, inovação é sempre bem-vinda e eu sou a primeira a adorar a inovação, mas se o básico não se faz, se você não faz uma anamnese de pertencimento, você não faz uma escutativa, é aquilo que eu sempre falo, quem está na sala quando a gente desenha o futuro? Quem está na sala?
Porque se a gente continua reproduzindo os mesmos pensamentos do passado, o que adianta a gente estar aqui olhando para o futuro se a gente representa a mesma prescrição? É, exatamente. E sigam a doutora. Eu queria pedir para ela passar para gente as redes sociais, porque eu sei que vocês vão crescer muito acompanhando. Todos os posts que ela faz são muito educativos, a gente aprende bastante. E aí, queria que você falasse para a gente a sua rede social. A gente está no Instagram, é dra.fabianeberta. Pode mandar mensagem que às vezes eu mesma que respondo. E eu tô ali acessível e é o que eu falo. É por todas nós. E a menopausa ela não é uma doença, mas ela adoece. Então é uma proposta que é para todas nós e uma mulher dá a mão para outra. Ah, que ótimo. Muito obrigada, sim. Muito obrigada, pessoal.